Olá, paz do Senhor, eu sou o pastor José Eduardo e estamos lendo o livro Uma Igreja com Propósito, do autor Rick Warren. Estamos baseando nesse livro para as discussões de implantação de igrejas e formação de obreiros. Então, se você quiser saber detalhe como foi as últimas perguntas e como que foi o resumo final do assunto, você pode ver no nosso blog, Uma Igreja com Propósito, csf.blogspot.com. Vamos ao capítulo 5. Definir os propósitos. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisão entre vocês. Antes, que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. 1 Coríntios capítulo 1, verso 10. Quando eu era seminarista no Texas, concordei em ajudar os líderes de uma igreja grande a avaliar seus programas. Ela havia sido uma testemunha forte e vibrante de Jesus Cristo no passado e tinha uma reputação histórica. Sentia-me intimidado diante da enorme estrutura de tijolos vermelhos. Era a minha primeira experiência como consultor de igrejas. A entrada da sala de conferências estava repleta de quadros com retratos dos homens que haviam pastoreado a igreja nos 100 anos anteriores. Aquela igreja tinha história. Quando nos sentamos para a primeira reunião, perguntei aos líderes ali reunidos: como você se sente em relação à sua igreja? A maioria dos comentários expressava satisfação. Um dos homens resumiu assim o sentimento geral: temos uma igreja completa. Contudo, enquanto me inteirava da situação, descobri que aquela igreja estava completamente adormecida. A igreja era teologicamente sólida, mas não havia nada de relevância espiritual acontecendo ali. Todos os prédios já estavam pagos e os líderes se haviam tornado preguiçosos e letárgicos. Eles estavam, nas palavras do profeta Amós, tranquilos em Sião, e a doença da tranquilidade deles estava lentamente matando a igreja. Uma vez que havia me contratado para ser seu médico, dei-lhes a receita: redescubram seu propósito, liderando sua igreja na definição de propósitos. Liderar a congregação na descoberta de propósito do Novo Testamento para a igreja é uma aventura emocionante. Não se apresse nesse processo. Não estrague a alegria da descoberta pela simples enunciação desse propósito num sermão. O líder sábio entende que a congregação compreende as mensagens que lhes são transmitidas, mas, se chegarem a determinadas conclusões por eles mesmos, estão se tornando convicções. Você está construindo um alicerce para a saúde e crescimento a longo prazo. É emocionante ver membros apáticos se tornarem entusiastas quando redescobrem a vontade de Deus em usá-los na igreja. A seguir, explico os 4 passos que lhe permitirão liderar a igreja na definição ou redefinição dos propósitos. Estude o que a Bíblia diz. Comece envolvendo a congregação no estudo de passagens sobre a igreja. Antes de iniciar a comunidade, apliquei-me 6 meses a um estudo intenso e pessoal sobre a igreja, usando os métodos descritos em meu livro, Dynamic Bible Study Methods, Métodos Dinâmicos de Estudo Bíblico. Durante os primeiros meses de nossa igreja, ministrei à congregação o mesmo estudo. Juntos, dissecamos vários trechos importantes relacionados à igreja. Estas são algumas passagens que você pode incluir em seu estudo. Mateus capítulo 5, verso 13 a 19, e assim por diante, vários versículos, do qual você poderá encontrar no nosso blog, Uma Igreja com Propósito, csf.blogspot.com. Jenny Means escreveu um excelente livro, Kingdom Principle for Church Growth, os princípios do reino para o crescimento da igreja, que eu usei para ministrar um curso a todos os membros sobre os propósitos de sua igreja. Ao ministrar um estudo à comunidade, deve-se considerar o seguinte: observe o ministério de Cristo no mundo. O que Jesus fez durante o período em que esteve aqui? O que ele faria se estivesse aqui hoje? O que quer que ele tenha feito, devemos continuar.
Os diversos elementos do ministério de Cristo devem estar evidentes hoje na igreja. Ele quer que continuemos, por meio do seu corpo espiritual, que é a igreja, a boa obra que realizou enquanto esteve fisicamente aqui. Observe a simbologia da igreja. O Novo Testamento oferece várias analogias: corpo, noiva, família, rebanho, comunidade e exército. Cada um desses símbolos tem implicações profundas sobre o que a igreja deve ser e fazer. Observe os exemplos das igrejas do Novo Testamento. O que as primeiras igrejas fizeram? Há vários modelos nas Escrituras. A igreja em Jerusalém era bem diferente da igreja em Corinto, assim como a de Filipos tinha características diversas da igreja em Tessalônica. Estude cada uma das comunidades mencionadas no Novo Testamento, incluindo as 7 igrejas do livro de Apocalipse. Observe o mandamento de Cristo. O que Jesus nos mandou fazer? Em Mateus capítulo 16, verso 18, ele declara: edificarei a minha igreja. Certamente havia um propósito específico na mente do Senhor. Não é nossa missão criar os propósitos para a igreja, mas descobrir quais são eles. Lembre-se que a igreja é de Cristo e não nossa. Ele fundou a igreja, morreu por ela, enviou o Espírito Santo e um dia virá para buscá-la. E, como proprietário da igreja, ele estabeleceu seus propósitos. É nossa missão entender esses propósitos e implementá-los. Ainda que os programas mudem a cada geração, os propósitos não podem ser alterados. Podemos ser inovadores no estilo de ministério. Jamais, porém, devemos alterar a essência dele. Busque resposta para 4 perguntas. Enquanto você revê o que a Bíblia diz sobre a igreja, tente achar as respostas às perguntas relacionadas aqui. Quando for responder, concentre-se na natureza e na missão da igreja. Por que a igreja existe? O que queremos ser como igreja? Quem e o que somos? O que devemos fazer como igreja? O que Deus quer que façamos no mundo? Como vamos fazer isso? Escreva todas as conclusões. Coloque no papel tudo o que você aprendeu em seu estudo. Não se preocupe em ser sucinto. Escreva tudo o que pensa sobre a natureza e seus propósitos da igreja. Foi o que fizemos em nosso grupo de estudo, no primeiro ano de nossa igreja. Anotávamos tudo que descobríamos e o resultado foi um documento de 10 páginas com nossas impressões. Nessa fase, não tente desenvolver a declaração de propósitos. Limite-se à coleta de informações. É mais fácil editar e resumir que criar. Concentre-se na tarefa de identificar cada propósito. Quero enfatizar aos pastores: não se apressem. Vocês estão construindo o alicerce que deverá suportar tudo o que fizerem nos próximos anos. Mesmo que já saibam quais são os propósitos do Novo Testamento, é vital que a congregação examine tudo que a Bíblia tem a dizer sobre a igreja e escreva as próprias conclusões. Resuma suas conclusões numa fase. Retiramos da lista resultante de nossos estudos uma frase que resume o que acreditamos serem os propósitos bíblicos da igreja. E você também deve fazer isso. Faça um resumo do que descobriu sobre a igreja, agrupando conceitos similares em temas principais como evangelismo, adoração, comunhão, maturidade espiritual e ministério. Depois, tente descrever todos esses temas em um só parágrafo. Feito isso, edite-o, retirando palavras e expressões desnecessárias, reduzindo o parágrafo a uma só frase. É fundamental que sua declaração de propósito seja condensada em uma só frase. Por quê? Porque será de pouco valor se o povo não conseguir lembrá-la. Dawson Trotman dizia: os pensamentos se desembaraçam quando passam através de nossos lábios e das pontas de nossos dedos. Em outras palavras, se você pode dizer e escrever, é porque pensou antes.
Você não registrou seus propósitos por escrito. Você realmente não parou para pensar nele. O escritor francês Francis Bacon costumava dizer: ler faz com que o homem se expanda, mas escrever faz dele um homem. Se quisermos comunicar os propósitos de nossa igreja, devemos ser precisos em nossa exposição. O que faz uma declaração de propósito ser eficaz? Ser bíblica. Uma declaração de propósito eficaz expressa a doutrina da igreja neotestamentária. Lembre-se, não decidimos quais são os propósitos da igreja, apenas o descobrimos. Cristo é a cabeça da igreja. Ele estabeleceu os propósitos dela há muito tempo. Cabe agora a cada nova geração reafirmá-los. Ser específica. A declaração de propósitos deve ser simples e clara. O maior erro que se pode cometer ao desenvolvê-la é tentar abordar todos os assuntos. Sempre existe a tentação de adicionar várias coisas que consideramos boas, por medo de deixar algo importante de fora. No entanto, quanto mais elementos forem adicionados à declaração, mais dispersa e difícil de ser cumprida ela será. Uma missão direta é uma missão clara. A declaração de propósito da Disneyland é proporcionar felicidade às pessoas. A missão original do Exército da Salvação era tornar cidadãos os rejeitados. Algumas declarações de propósito são tão vagas que não causam impacto nenhum. Nada se torna dinâmico até que se torne específico. Algumas declarações exigem: nossa igreja existe para glorificar a Deus. Com certeza, mas como exatamente você pretende fazer isso? Uma declaração de propósito específica irá forçá-lo a concentrar esforços, não permitindo desvios por causa dos assuntos periféricos. Questione-se: das coisas que eu faço para Cristo, quais são as que fazem diferença no mundo? Ou o que podemos fazer que somente nossa igreja pode fazer? Ser transferível. Para ser transferível, a declaração de propósito deve ser concisa o suficiente para ser transmitida a cada pessoa na igreja e lembrada a todos. Quanto mais curta, melhor. Ainda que inclua os mesmos elementos da declaração de outra igreja, nada o impede de fazer uma declaração nova e criativa. Cuide para que ela seja fácil de memorizar. Como pastor, não gosto de confessar isso, mas o povo não se lembra de nossas mensagens. As pessoas não memorizam um parágrafo sequer. O povo se lembra apenas dos dizeres, frases e declarações simples. Não me lembro de nenhum discurso de John F. Kennedy, mas guardei a seguinte declaração: não pergunte o que o seu país pode fazer por você, e sim o que você pode fazer por seu país. Talvez não me lembre de nenhum sermão pregado por Martin Luther King Jr., mas trago na memória sua famosa frase: eu tenho um sonho. Ser mensurável. Você deve ser capaz de olhar para a sua declaração de propósito e avaliar se a sua congregação está cumprindo ou não. Você terá condições de provar ao final de cada ano se ela está sendo cumprida. A eficácia da igreja não pode ser medida se sua missão não for mensurável. Uma boa declaração de propósito irá lhe proporcionar um padrão que o fará avaliar, revisar e aprimorar tudo que a igreja faz. Se você não consegue avaliar sua igreja por meio da declaração de propósito, comece tudo de novo, do nada. Torne a declaração mensurável. Caso contrário, não passará de coisa para inglês ver. Duas passagens principais. Nos primeiros meses da existência de Salt Black, conduzi os membros na tarefa que acabei de explicar. E concluímos que, apesar de muitas passagens descreverem o que cada igreja deve ser e fazer, duas declarações de Jesus resumem tudo: o grande mandamento, Mateus capítulo 22, verso 37 e 40, e a grande comissão, Mateus capítulo 28, versos 19 a 20.
Ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Ame o seu próximo como a si mesmo. Desses 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Mateus capítulo 22, versos 37 a 40. Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Mateus capítulo 28, versos 19 e 20. O grande mandamento foi dado por Jesus em resposta a uma questão. Um dia, perguntaram-lhe qual era o mandamento mais importante. Ele respondeu: aqui está o resumo de todo o Antigo Testamento. Vou dar-lhes a essência da palavra de Deus. Toda a lei e os profetas podem ser condensados em 2 frases: ame a Deus de todo o coração e ame ao próximo como a ti mesmo. Mais tarde, em uma de suas últimas palavras aos discípulos, Jesus proclamou a grande comissão, designando-lhes mais 3 incumbências: fazer discípulos, batizando-los e ensiná-los a obedecer a tudo que lhe havia ensinado. Acredito que cada igreja é definida pelo que se compromete a fazer. E pensando nisso, criei uma frase: um grande compromisso com um grande mandamento, e a grande comissão fará crescer uma grande igreja. Essa frase tornou o nosso lema. As 2 passagens citadas resumem tudo o que fazemos na Salt Black. Se uma da atividade ou evento cumpre um desses mandamentos, então o realizamos. Caso contrário, deixemos de lado. Somos dirigidos pelo grande mandamento e pela grande comissão. Juntos, eles definem as tarefas nas quais as igrejas devem se concentrar até que Cristo retorne. Os 5 propósitos da igreja. Uma igreja com propósitos é comprometida em cumprir as 5 tarefas em que Cristo ordenou à igreja. Primeiro propósito: amar a Deus de todo o coração. A palavra que descreve esse propósito é adoração. A igreja existe para adorar a Deus, não importa se estamos sós, reunidos num pequeno grupo ou numa multidão de 100.000 pessoas. Sempre que expressamos nosso amor a Deus, nós o adoramos. A Bíblia diz: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele sirva. Mateus capítulo 4, verso 10, da mensagem. Observe que o verbo adorar vem antes de servir. Adorar a Deus é o primeiro propósito da igreja. Às vezes, trabalhamos tanto para Deus que não temos tempo para adorá-lo. Em toda a palavra, recebemos ordem de celebrar a presença de Deus por meio da glorificação e da exaltação do seu nome. Em Salmos capítulo 34, verso 3, temos essa orientação: proclame a grandeza do Senhor comigo, junto exaltemos o seu nome. Não podemos adorar a Deus como se fosse uma obrigação. Expressar nosso amor a Deus deve ser uma alegria. Segundo propósito: amar ao próximo como a si mesmo. A palavra que usamos para descrever esse propósito é ministério. A igreja existe para ministrar às pessoas. Ministério é demonstrar o amor de Deus aos outros, atendendo às suas necessidades e curando suas feridas, em nome de Jesus. Cada vez que você toca a vida de alguém com amor, está ministrando a esta pessoa. A igreja local deve ministrar a todos os tipos de necessidades: espiritual, emocional, física e relacional. Jesus disse que até mesmo um copo de água fresca oferecido em seu nome é um ministério que não fica sem recompensa. A igreja deve preparar os santos para a obra do ministério. Efésios capítulo 4, verso 12. Infelizmente, muito pouco do que acontece nas igrejas é ministério genuíno. Muito tempo é gasto com reuniões, e a fidelidade é quase sempre medida pela frequência e não por serviço. A maioria dos membros apenas esquenta o banco nas reuniões.
Terceiro propósito: ir e fazer discípulos. Denominamos esse propósito de evangelismo. A igreja existe para comunicar a palavra de Deus. Somos embaixadores de Cristo. Nossa missão é evangelizar o mundo. O verbo ir na grande comissão deve ser lido como enquanto você está indo. Segundo o original grego, é responsabilidade de cada cristão compartilhar as boas novas aonde quer que vá. Devemos falar a todo mundo que Cristo veio, morreu na cruz, ressuscitou e prometeu voltar. Um dia, cada um de nós prestará contas a Deus sobre a seriedade em levar adiante nossa responsabilidade. A missão do evangelismo é tão importante que Jesus nos deu 5 grandes comissões, uma em cada evangelho e uma no livro de Atos. Mateus capítulo 28, verso 9 e 20, Marcos capítulo 16, verso 15, Lucas capítulo 24, verso 47 e 49, João capítulo 20, verso 21 e Atos capítulo 1, verso 8. Jesus nos comissionou a ir e espalhar pelo mundo a mensagem da salvação. Evangelismo é mais que responsabilidade, é um grande privilégio. Somos convidados a participar, trazendo pessoas para a família eterna de Deus. Não conheço uma causa mais importante a qual alguém possa dedicar a vida. Se você soubesse como curar o câncer, estou certo de que faria tudo para compartilhar isso com o mundo, pois salvaria milhões de vidas. E você já conhece algo bem melhor: o Evangelho da vida eterna. Existe notícia melhor que essa? Enquanto houver uma pessoa no mundo que não conheça Cristo, a igreja terá a obrigação de continuar crescendo. O crescimento não é opcional, é uma ordem de Jesus. Não devemos buscar o crescimento de nossa igreja para benefício próprio, é sim porque Deus quer que todos sejam salvos. Quarto propósito: batizar. No conceito grego da grande comissão, há 3 verbos no gerúndio: indo, batizando e ensinando. Cada um deles faz parte do mandamento de fazer discípulos. Indo, batizando e ensinando são elementos essenciais ao processo de fazer discípulos. À primeira vista, você pode ficar curioso em saber o porquê de a grande comissão atribuir a mesma importância ao simples ato do batismo, ao evangelismo e à edificação. Jesus não mencionou o batismo por acidente, mas porque ele é tão importante para ser incluído na grande comissão. Creio que é por simbolizar um dos propósitos da igreja, a comunhão, identificação com o corpo de Cristo. Como cristãos, somos chamados para pertencer, não apenas para crer. Não fomos feitos para viver como cavaleiros solitários. Ao contrário, somos feitos para pertencer à família de Cristo e sermos membros do seu corpo. O batismo não é somente símbolo da salvação, é símbolo de comunhão. Não significa apenas a vida de Jesus, evidencia também a integração da pessoa ao corpo de Cristo. Equivale dizer ao mundo: esta pessoa de agora em diante é uma de nós. Quando o novo convertido é batizado, damos-lhes as boas-vindas à comunhão da família de Deus. Não estamos sós, temos e somos o apoio um dos outros. Aprecio muito o texto de Efésios capítulo 2, verso 19. Vocês já não são mais estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. A igreja existe para proporcionar comunhão aos filhos de Deus. Quinto propósito: ensinar a obediência. A palavra que geralmente usamos quando nos referimos a esse propósito é discipulado. A igreja existe para edificar ou educar o povo de Deus. Discipulado é o processo de ajudar as pessoas a se tornarem mais parecidas com Cristo, em pensamentos, sentimentos e ações. O processo começa quando a pessoa nasce de novo e prossegue de nova vida continuamente. Em Colossenses capítulo 1, verso 28, Paulo declara:
Nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito, ou seja, maduro, em Cristo. Como igreja, não fomos chamados apenas para alcançar as pessoas, mas também para ensiná-las. O convertido deve se tornar discípulo. É responsabilidade da igreja local desenvolver a maturidade espiritual dos seus membros. Essa é a vontade de Deus para cada cristão. Segundo Paulo, isso é feito com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé, o conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Efésios capítulo 4, verso 12 e 13. Se você examinar o ministério terreno de Jesus, perceberá a evidente inclusão desses 5 elementos em sua obra. Veja João capítulo 17. O apóstolo Paulo não apenas cumpriu esses propósitos em seu ministério, como também o explicou. Efésios capítulo 4, verso 1 a 16. O exemplo mais claro dos 5 propósitos é o da igreja de Jerusalém, conforme em Atos capítulo 2, verso 1 a 47. Eles ensinavam uns aos outros, tinham comunhão, adoravam, ministravam e evangelizavam. Hoje, esses propósitos permanecem os mesmos. A igreja existe para edificar, encorajar, exaltar, equipar e evangelizar. Embora cada igreja tenha diferenças no modo de cumprir essas tarefas, não deve haver discordância quanto ao nosso chamado para realizá-las. A declaração do propósito de Salt Black. Na Salt Black, utilizamos 5 palavras-chave para resumir os 5 propósitos de Cristo para a igreja. Magnificar. Celebramos a presença de Deus na adoração. Missão. Comunicamos a palavra de Deus através do Evangelho. Membresia. Integramos a família de Deus em nossa comunhão. Maturidade. Educamos o povo de Deus através do discipulado. Ministério. Demonstramos o amor de Deus por meio do serviço. Essas palavras-chave que representam nossos 5 propósitos foram incorporadas à nossa declaração. Há 3 elementos que desejo destacar em nossa declaração. Inicialmente, ela é feita em termos de resultados e não de atividades. 5 resultados mensuráveis estão descritos. Na maioria das igrejas que possuem declaração de propósitos, normalmente são mencionadas atividades. Edificamos, evangelizamos, adoramos, etc. Com isso, fica difícil avaliar e quantificar os resultados que esperamos após cumprirmos cada propósito. Na Salt Black, identificamos os resultados esperados no cumprimento de cada um dos 5 propósitos da igreja. Para cada resultado, podemos fazer perguntas como: quantos mais em relação ao ano passado? Quantos foram conduzidos a Cristo? Quantos novos membros temos? Quantos demonstram maturidade espiritual? Que sinais de maturidade estamos procurando? Quantos foram treinados e mobilizados para o ministério? Quantos estão cumprindo sua missão de vida no mundo? Essas perguntas dão a medida de nosso sucesso e nos forçam a avaliar se realmente estamos cumprindo o grande mandamento e a grande comissão. Quero também que você perceba que nossa declaração encoraja a participação de cada membro. Eles devem ser capazes de perceber em que podem contribuir para que os alvos da igreja sejam alcançados. Os propósitos devem ser declarados de maneira que cada um não apenas creia, mas também participe. Se a declaração não permitir a participação individual, muito pouco será feito. Por último, o mais importante a ser observado é que consideramos 5 propósitos um processo sequencial. Isso é de suma importância. Para se tornar uma igreja com propósito, os objetivos devem fazer parte de um processo. Desse modo, eles podem ser postos em prática no dia a dia. Cada declaração de propósito precisa ser cumprida, ou você terá simplesmente uma declaração teológica que soa bem, mas não produza coisa alguma.
Em vez de tentar fazer com que a igreja cresça por meio de programas, concentre-se no crescimento das pessoas mediante o processo. Esse conceito é o cerne de uma igreja com propósito. Se você desenvolver um processo para fazer discípulos e perseverar nele, o crescimento de sua igreja será sadio, equilibrado e firme. Benjamin Disraeli disse certa vez que constância no propósito é o segredo do sucesso. Nosso processo de implementar os propósitos de Deus envolve 4 passos: trazer pessoas, edificá-las, treiná-las e enviá-las. Nós as trazemos como membros, as edificamos para a maturidade, as treinamos para o ministério e as enviamos para a missão, magnificando a Deus nesse processo. É isso. Esse é o nosso enfoque em Saúde Black. Não podemos nada além disso. Para usar um termo no mundo empresarial, podemos dizer que nossa igreja está no ramo de desenvolvimento de discípulos e que nosso produto são vidas transformadas. Se o objetivo de toda igreja é desenvolver discípulos, então devemos pensar em um processo para alcançar essa meta. Sua igreja deve definir tanto os propósitos quanto o processo para alcançá-los. Fazer menos que isso é menosprezar a grande responsabilidade que nos foi dada por Jesus Cristo. Toda grande igreja define seus propósitos, então busca uma forma de atingi-los, por meio de um processo ou de um sistema. A Igreja Central de Seul, na Coreia, foi edificada no sistema de células. A primeira Igreja Batista de Dallas foi edificada por meio de uma escola bíblica dominical, que atendia às necessidades das pessoas de todas as idades e situações. A Igreja Presbiteriana de Coral Ridge, em Fort Lauderdale, na Flórida, cresceu graças ao seu método de evangelismo pessoal. No início da década de 1970, muitas igrejas foram edificadas pelo fato de trazerem as pessoas de ônibus para o templo. Em cada um desses casos, os líderes da igreja definem claramente seus propósitos e desenvolveram um processo para cumpri-los. Quero enfatizar mais uma vez a importância de definir o propósito de sua igreja. Não se trata de um simples alvo para qual mirar, é definir a razão da existência de sua congregação. Uma boa declaração de propósito propiciará a direção, vitalidade, limites e motivações para tudo o que fizer. Igrejas com propósitos serão mais bem preparadas ministerialmente para enfrentar as mudanças que enfrentamos no século XXI. E esse foi o capítulo 5 da nossa leitura, Uma Igreja com Propósito, um livro escrito por Rick Warren. Eu quero convidar você a discutir no nosso grupo esse tema, a trazer suas experiências e seu pensamento sobre esse tema no nosso aplicativo através do WhatsApp. Você pode saber mais informações sobre como participar todo domingo, toda segunda, entre novas pessoas no grupo, para que acompanhem cada capítulo, um capítulo por semana e a discussão sobre o tema. Nosso blog é Uma Igreja com Propósitos csf.blogspot.com e você será muito bem-vindo em qualquer nível, pastor ou obreiro que deseja trabalhar na obra do Senhor. Que Deus te abençoe.